O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, devolveu o processo sobre a regulamentação das redes sociais para julgamento na Corte. Assunto, Débora, que está em destaque no site da CNN Brasil. Essa devolução aconteceu de forma automática porque o prazo de análise do ministro terminou no sábado passado. A ação estava em revisão desde dezembro. A data da retomada do julgamento ainda será marcada pelo presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso. O ponto mais importante a ser debatido é o artigo do Marco Civil da Internet, que prevê a responsabilização das empresas por postagens, caso elas não cumpram ordens judiciais de remoção de conteúdo. Débora. Para falar desse assunto, a gente traz de volta a Théo Cury. Théo, e agora? Quais as expectativas? Será que dessa vez vai ser julgado mesmo esse tema? Vai ser pautado? Olha, se depender do presidente do STF, sim. O ministro Luiz Roberto Barroso, para quem pergunta isso a ele, diz que quer colocar em votação para que o Supremo retome essa discussão, esse julgamento que já se arrasta há um bom tempo e há uma pressa entre aspas, digamos assim, do presidente, que vai sair em setembro, em tocar esse assunto. O ministro Luiz Roberto Barroso fica à frente da presidência do Supremo Tribunal Federal até setembro, depois quem assume é o ministro Luiz Edson Fachin, que hoje é vice-presidente dele. Esse tema é uma das bandeiras do ministro na gestão dele, à frente do Supremo Tribunal Federal. E todas as vezes em que houve uma interrupção desse julgamento, essa do ministro André Mendonça não é a primeira, não se sabe se será a última, mas não é a primeira. Toda vez que esse tema é devolvido, há uma interrupção, os ministros pensam e ficam ali minuciosamente trabalhando no voto deles depois de ter pedido a vista, e quando eles devolvem, o ministro logo coloca em pauta. Acontece que a gente está aqui há um mês do final das atividades do primeiro semestre do ano, o Supremo tem uma interrupção ali no mês de julho. Então, normalmente, o calendário fica mais apertado porque já tem toda uma definição dos assuntos que serão tratados, dos julgamentos que serão tratados nesse primeiro semestre. Então, agora é uma questão de agenda. Há uma expectativa, sim, de que, uma vez devolvido esse voto vista do ministro André Mendonça, o presidente do tribunal, o ministro Luiz Roberto Barroso, marque uma data para esse julgamento. Lembrando que essa é uma atribuição exclusiva do presidente do STF. E aí, é curioso, a gente tinha visto esse pedido de vista de André Mendonça, outros votos já foram proferidos por outros ministros, como o ministro Luiz Fux, o ministro Dias Toffoli e o próprio ministro Luiz Roberto Barroso. E aí, houve essa interrupção do ministro André Mendonça, tem um prazo de 3 meses para que ele devolva, esse prazo esgotou no sábado, segunda-feira, primeiro dia útil, automaticamente foi devolvido esse voto, está concluído o voto dele, cabe agora ao ministro Luiz Roberto Barroso devolver. No paralelo, a gente trouxe aqui a informação na semana passada, o governo federal prevê a apresentação em breve de um projeto de lei que trata sobre serviços digitais, ao mesmo tempo em que o Supremo também retoma esse julgamento, tudo para dar mais segurança aos internautas brasileiros e fazer valer os direitos deles também, não só fora das redes sociais, dos serviços que são prestados de marketplace, e-commerce, mas também no mundo digital.